O que é o Ozempic, o que é o Mounjaro e o que é que difere um do outro? Bom, Ozempic e Mounjaro são duas medicações que foram desenvolvidas para pacientes diabéticos e se viu durante estudos perda de peso com essas medicações e hoje são medicações aprovadas então para essa finalidade, além de pacientes com diabetes. Ou seja, já responde aquela pergunta da maioria é qual deles é o melhor? Exato, O com certeza. Com o Ozempic ou com o Mounjaro, existe algum risco de quem tem uso também ter diabetes desenvolvido ou algo similar? Fizeste o uso do Mounjaro, continuas no Mounjaro ou já paraste? Neste momento parei, fiz uso sim do Mounjaro, mas neste momento estou parado. Tu, antes de usar o Mounjaro, tinhas, em termos de peso, estavas a pesar quanto? Quando comecei, estava a pesar 106 quilos. Depois paraste quando estavas com quantos? Isso em quanto tempo? Mounjaro, Ozempic, já ouviu falar? Qual deles é o melhor? Quem pode usar? Para que usar? Como funciona? Todas as curiosidades, dúvidas mais frequentes, hoje aqui vão ser desmistificadas por pessoas especialistas e até alguém que usou e está num processo pós-uso. Então, comigo aqui hoje temos, claro, primeiro a nossa co-host, já da casa, a doutora Thaís Borges. Olá, pessoal. Para quem não conhece, ou para quem é novo no canal, a Thaís é a nossa nutricionista. A única nutricionista que mete funs e gin na dieta. É a única. Então, depois vamos deixar o endereço da doutora para quem quiser uma dieta à maneira angolana. Sim. Ok? Temos também a nossa especialista em emagrecimento, a doutora Alana. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, a doutora Alana também depois vai deixar os contatos da clínica. Vão poder ou acompanhar aqui no rodapé. E claro, o nosso super atleta, Gaspar Alexandre. Boa noite a todos. Obrigado. Sim. Sejam todos bem-vindos, sem timidez. Quem aqui é tímido? Além da Thaís. Acho que ninguém. A Thaís é tímida para começar. Não, É só para não. começar. É só para começar. Esqueci que fala. Quando começa a ralhar, Esquece. Eu nunca me ralharam. eu sempre me ralhar. Então, um de nós está errado. Não sei quem. Mas vamos lá no tema. Vou começar, claro, pela nossa doutora Alana. Primeiro, para as pessoas entenderem o que é o Ozempic, o que é o Mounjaro e o que é que difere um do outro. Bom, Ozempic e Mounjaro são duas medicações que foram desenvolvidas para pacientes diabéticos e se viu durante estudos perda de peso com essas medicações e hoje são medicações aprovadas então para essa finalidade, além de pacientes com diabetes. Ok. O que difere uma da outra é que o Ozempic, ele tem uma ação um pouco menor, porque é uma medicação um pouco mais antiga, e o Mounjaro, ele já é uma medicação mais atual, ele tem mecanismos de ação complementares ao Ozempic e traz menos efeitos colaterais para o paciente, com resultados em um tempo menor. Ou seja, já responde aquela pergunta da maioria é qual deles é o melhor? Exato. O Mounjaro é melhor com do... certeza. Sim. Ok. E, por exemplo, foi desenvolvido para diabéticos. Exato. Tentando entender apenas como funciona. Na altura, para quem treina, sabe que muita gente que faz musculação usava aquela injeção para os diabéticos, Qual? a insulina. Sim. E muitos atletas tornaram-se diabéticos por causa disso, por causa do uso da insulina, porque também descobriram que a insulina ajudava no desenvolvimento de ganho de massa muscular. Com o Ozempic ou com o Mounjaro, existe algum risco de quem tem uso também ter o diabetes desenvolvido ou algo similar? Não existe esse risco porque o mecanismo de ação dele é bem diferente do mecanismo da insulina. Então, esse risco é algo que não existe com o uso dessas medicações. Ok. Doutora Thaís,
Diz-me uma coisa. Já tratou de pacientes que tiveram a usar Monjaro e que tiveram a usar Ozempic? Em termos de dieta, tem alguma diferença? Tem sim, porque acaba que o paciente que usa o Ozempic tem muito mais efeito colateral do que quem usa o Monjaro. Então acaba que esse paciente em uso de Ozempic, ele tem uma ingestão alimentar muito mais difícil, que é um dos prós também do Monjaro, que é o efeito colateral para o paciente. Mas a nível de estruturação, ambas visam o mesmo objetivo, que é manter a massa muscular desse paciente. Só que é muito mais difícil que o paciente execute o que está prescrito no caso da Ozempic do que do Monjaro. Agora, falar uma coisa que me interessou. Essas duas consegues, além de perder peso, estamos a falar de massa gorda, manter a massa muscular. Você consegue minimizar a perda perda. muscular. Ok. Mas o Ozempic tem uma perda bem maior de massa muscular do que o Monjaro. Mas isso... O Monjaro com uma dieta bem estruturada e devido a ele ter menos efeitos colaterais, a gente consegue fazer uma manutenção de massa muscular desse paciente bem melhor. Sentiste isso, por exemplo, tu... Primeiro situar as pessoas. Fizeste o uso do Monjaro, continuas no Monjaro ou já paraste? Neste momento parei, fiz uso sim do Monjaro, mas neste momento estou parado. Agora, Ok. quanto à perda de massa, a doutora aconselhou desde o princípio, as duas doutoras, a fazer pelo menos na semana 3 vezes musculação, que é muito importante para a manutenção dos músculos e etc. Portanto, eu como sou corredor e todos já sabem, acabo sempre estando ativamente o desporto. Portanto, é que não tive assim uma grande perda de massa muscular. Né? Já agora, só para as pessoas entenderem, tu, antes de usar o Monjaro, tinhas, em termos de peso, estavas a pesar quanto? Quando comecei, estava a pesar 106 quilos. Sim, 106 quilos. E depois paraste quando estavas com quantos quilos? 92. Isso? 92, 91. Eu acho. Sim, Isso em quanto tempo? um mês e meio. Um mês e meio de tratamento. Sim, eu usei, normalmente a injeção é feita uma vez por semana, usei 5 doses. Um mês e uma semana. Então foi um mês e uma semana. Eu vou ser aqui o advogado do diabo e você o homem do contra. Mas antes é importante que as pessoas entendam. Coincidentemente, a Thaís, que é a minha nutricionista, também é a nutricionista do Gaspar. E só faltava eu também ser paciente da doutora Lana. Mas a doutora Lana e a Thaís são as especialistas que acompanham o Gaspar. E o porquê da escolha do Monjaro? Por causa da escolha do Monjaro, na verdade eu tive duas razões. A primeira, eu tinha compulsão alimentar. Se eu visse um prato cheio e eu não quisesse mais, eu tinha que acabar, que foi uma conversa que já tivemos no passado, de acabar o prato. E a segunda tem mais a ver com aquilo que eu faço, que é a corrida. Eu tenho uma corrida agora no dia 5 de abril em Cape Town e são 56 km. Devido ao peso que eu tinha, e eu vou levar uma corrida de 6 horas e meia, 7 no máximo para terminar, não seria possível com 106 quilos. Não pelo menos para fazer esse tempo. E se eu não conseguir fazer esse tempo, sou desclassificado. Então tive de recorrer à doutora, mas com certeza, primeiramente fizemos uma bateria de exames. Só depois então é que nós avançamos para o uso do Monjaro. Quem corre é pesado, como algumas pessoas, sabe o quanto dói correr pesado. Mas, e sobre, por exemplo, a compulsão? Disseste que tinhas uma compulsão e nós até falamos sobre isso. Sim, Do sim. meu lado não era mais compulsão, era mais sobre, por exemplo, mentalmente, de o pai sempre dizer tipo, o que está no prato é para acabar, e levei isso para a vida toda. Hoje em dia sirvo de forma moderada, prefiro aumentar depois para depois voltar porque senão vou até o fim. Como é que tem sido essa etapa agora, durante, depois o Monjaro? O que eu vou dizer sobre a compulsão é o seguinte.
quando nós falamos de Monjaro, fazer uso do Monjaro não vem só o Monjaro, também há outros medicamentos. Ok. Há outros fármacos no meio do processo, portanto, fármacos esses que ajudaram muito em manter o foco. Para teres noção, eu tinha tanta compulsão que eu estou a trabalhar e de repente tenho que parar porque tenho que comer, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não conseguia manter o foco. Portanto, depois do uso desses outros fármacos, eu consegui me manter mais focado. De uma certa forma, ou de uma maneira geral, eu consegui ter regras. Tenho que comer esta hora, às 9h30, tenho que comer às 12, tenho que comer às 16 e tenho que jantar antes das 19. Portanto, este outro conjunto dos fármacos ajudou-me muito com essa questão da compulsão, que na verdade não sei se devo achar que era uma compulsão ou não, era mais se calhar Pode ser um algo hábito. psicológico. Sim, era um meu hábito, eu tenho que comer isso, tenho que comer aquilo, E o doce, Mas, por exemplo, o Gaspar falou em alguns fármacos. Todo leigo como eu, quem não tem informação, quando dizem Monjaro ou Ozempic, é a injeção. Sim. Ponto. E nós acreditamos que o tratamento é isso. Existe uma necessidade ou foi algo específico do Gaspar que vocês introduziram esses fármacos, ou todo paciente que faz o uso ou do Ozempic ou do Monjaro tende a usar fármacos complementares? Depende muito da avaliação do paciente, do que ele apresenta, né? Mas geralmente, quando a gente tem excesso de peso, a gente nunca tem só o fator alimentar associado a isso. A gente tem o fator de estresse, o fator ansiedade, o fator compulsão alimentar, distúrbios do sono. Então, muitas vezes é importante a gente entender e tratar esses outros fatores, porque senão a gente não tem um bom resultado a longo prazo. Então, posso assumir que a maioria das pessoas que têm problemas ou o efeito sanfona em diferentes dietas é porque talvez só focam no fator alimentar, dieta, e deixam de lado todos os fatores Muitas extras. vezes, sim. Uau. sim, eu acho que sim. E faz muito sentido. Vou dar só a título de exemplo. A doutora vai explicar aqui um bocadinho depois do implante que eu também faço uso. Eu chegava a casa por volta das 18 e tal, 19 horas, rebentado. Dormia, né? Mas acordava à meia-noite. Com quê? Fome. Muita fome. Estás a perceber? Comes qualquer coisa que aparece e vais dormir a 1 e tal. Depois acordas às 5, tens que ir treinar, tiveste que 4 horas de sono, assim corrido, estás a perceber? Então, tudo isto está envolvido naquilo que é o processo de emagrecimento, ou seja, a tua regra, o cumprimento dos horários. E eu acredito que a introdução do NAD, que é o dispositivo ou o implante que eu uso neste momento, mudou significativamente. Mas por quê? Porque foi feito uma análise com base naquilo que era o meu estilo de vida. Por isso é que a doutora também aqui mais tarde vai falar da importância de tu mostrares, contares a tua rotina, a teu médico e tudo mais, para que ele possa então te usar como um caso de estudo isolado para ti, né? Porque pronto, isso não é específico, ou seja, Não é como uma específico receita de bolo, né? Exatamente. Serve para todo mundo. Não é isso para ti, serviu, para a Lana vai servir, para a Thaís vai servir. Não é bem assim. Então ela tem que, com base naquilo que foram os teus resultados, ela vai encontrar a melhor forma para tu conseguires alcançar os resultados pretendidos. E depois, para você manter esses resultados a longo prazo, a gente tem que adaptar muito isso ao estilo de vida do paciente. Não adianta eu dizer que para ti vai ser assim, para todos os outros vai ser igual, né? Então, pensando nisso, o paciente não ter esse reganho de peso, é importante a gente ajustar isso com o estilo de vida de cada um. Mas acho que existe uma grande curiosidade daquilo que as pessoas chamam tipo desmame, entre aspas, do tratamento. Do Ozempic é igual ao do Monjaro? E outra pergunta que eu não coloquei é, na clínica o Gaspar fez o tratamento com o Monjaro, mas depende do paciente escolher se quer fazer com o Ozempic ou o Monjaro, ou vocês é que determinam qual é o melhor tratamento para ele? Não, na verdade a gente tem algumas indicações, mas, por exemplo, o paciente já veio de uso de outro lugar com essa medicação, a gente pode manter, né? De regra, elas têm, teoricamente, o mesmo efeito, claro que o Monjaro de uma maneira muito maior.
Mas a gente tem indicações. Então, tem pacientes que com o Ozempic a gente sabe que ele não vai ter um bom resultado e a gente já encaminha para o Mounjaro. Mas por que ele não teria um bom resultado? Porque, se calhar, a dose é diferente, seria isso? Pacientes que têm muito peso a perder, hoje já não se beneficiam tanto com o Ozempic, devido à perda de peso menor que ele apresenta. Ok. A gente tem uma perda aí de, no máximo, 15% do peso do paciente, depois ele estagna. Então, pacientes com peso muito alto, a gente já prefere entrar com o Mounjaro, que é uma medicação que a gente sabe que vai mais além do que isso, do que ter que fazer uma troca no meio do caminho, uma nova readaptação do paciente. Ou seja, mas é possível, por exemplo, eu comecei com o Ozempic e depois fazer a transição para o Mounjaro, e o inverso também é possível? O inverso também é possível, mas é difícil, porque depois que você passou por menos efeitos colaterais, você não vai querer passar para algo inferior, né? Então não faz sentido. E pegamos aí um outro tema, os efeitos colaterais, daquilo que se sabe. Primeiro, e eu vejo das conversas que eu tenho geralmente com o pessoal no escritório e amigos, a grande curiosidade é quanto tempo nós temos isso no mercado para nós termos noção dos efeitos colaterais, não só durante, mas a longo prazo. O que os pacientes ou os estudos daquilo que já se tem, porque são tratamentos recentes, o que tem se visto de efeitos colaterais? Primeiro, durante o uso e, por exemplo, para quem deixou de usar, quais são os efeitos colaterais mais frequentes? A nível de Mounjaro, durante o uso, o que a gente tem mais frequente é em relação ao trato gastrointestinal, então enjoos, pode ter diarreia, dores de estômago, uma dor muscular, uma sensação de fraqueza nos primeiros dias de uso, isso pode acontecer. A longo prazo a gente não tem aí efeitos colaterais, né? O que a gente pode ter alguns efeitos aí durante o uso devido ao emagrecimento rápido, né? Então eu posso ter problemas de vesícula, né? Ter que fazer retirada de vesícula. A gente tem uma contraindicação ao uso do Mounjaro, que é pancreatite grave. Então tem alguns cuidados que a gente tem que ter em relação a isso, algum câncer de tireoide, enfim. Doutora, o que é proibido comer para quem está a fazer esse tipo de tratamento? Tanto o Ozempic ou o Mounjaro? Tudo aquilo que uma pessoa saudável não deveria comer também. Então, enchidos, comidas com muita gordura, aí entram também os fritos, comidas com grande volume concentradas numa única refeição só. O estilo de vida alimentar, né, a alimentação, segue o padrão do que a gente deveria ter mesmo. Não difere, assim, não é algo que exclusivamente para evitar tal efeito colateral você tem que parar de comer isso. Segue a orientação da população geral, que tenciona ser saudável. Eu consigo ouvir ligeiramente com alguma dificuldade. Assim Aproxima. Fica melhor. Mas diga uma coisa, doutora. Se for para explicar para uma criança como eu, qual é o efeito num organismo ou como é que funciona para ter essa perda de peso tão significativa e pelos vistos efetivo, porque eu conheço bem esse senhor e dá para ver a mudança, ok? Como é que ele funciona no corpo? Se for para explicar com menos forma técnica, mas mais terra a terra, o que acontece? O que essas medicações fazem? Basicamente, diminui o apetite. Então, imagina, né, a sensação de fome, para falar de uma forma mais generalista. É como se a sua sensação de fome ela fosse menos intensa. E depois fica parecendo que o seu estômago é um pouco menor. Então, seria a forma mais simples de explicar, para que todos entendam. Então, ela reduz o esvaziamento gástrico, né? Então, trazendo aí um maior tempo de saciedade, tu fica com menos fome por mais tempo. E depois parece que qualquer tanto que você come já é suficiente para te encher. E isso, quando a pessoa deixa de tomar, não tem... Porque, ok, tem esse efeito como se fosse
desacelerar a digestão, se é que eu entendi. Exato. E quando para, o metabolismo dele, ele treina muito. Geralmente pessoas que treinam muito têm um metabolismo acelerado. Não volta, como é que funciona? Se o paciente conseguir manter bons hábitos, que é o que a gente trabalha muito durante o tratamento, não volta o peso. Por quê? O estômago é um elástico, eu estou diminuindo ele durante o tratamento. Se eu não começar a comer porcaria e fazer asneiras aí pós-tratamento, eu não tenho essa chance de reganho, né? Sim. Agora, se durante o tratamento eu não seguir o plano alimentar, em vez de eu estar ali comendo o que a Nutri passou, Tipo salada, uva. proteína, carboidrato, fazendo uma dieta equilibrada, eu vou comer bolachinha, água e sal, porque é o suficiente num paciente em tratamento. Se ele não tiver esse entendimento, quando ele parar o tratamento, ele vai continuar com esses hábitos ruins. E aí sim ele vai voltar a engordar. Pode soprar o microfone para encostar na mão. Desculpa. E acho que a maioria das pessoas não está a ver tanto a doutora. Mas, mas é isso. diz-me uma coisa, Gaspar. Já paraste faz, ou pelo menos o tratamento do Monjaro, Monjaro, acho que um mês Um já. mês, um Um mês. um mês. Um mês. Agora, falar a verdade, ok? A Thaís está aqui. Sabes que a Thaís não mente para mim. Gaspar, paraste. Estavas mais ou menos com 92 quilos, né? 91, parei. 92, quando Sim. paraste. Não voltaste a ganhar nem 1 quilo nesses dias. Para ser sincero, eu tinha que pesar hoje, boss. Desculpa. Eu tinha que pesar hoje. Mas tu percebes? Há uma, Traz há aí a uma nossa coisa. balança aí, doutor. É mentira. Não temos. Eu me garanto. Pronto, eu na verdade não sei porque não pesei recentemente, mas eu como corro da manhã cedo, às vezes é muito irregular. Quando eu acordo devo pesar, depois quando volto do treino peso, e o meu peso varia muito. Quer dizer, a oscilação do peso é complicada. E eu aos domingos corro 30 km. É uma corrida que te faz perder para aí 2, mesmo depois de tu comeres, vais ficar menos 2 pesos. Mas na quarta-feira, se Menos calhar. 2 quilos. 2 quilos, desculpa. Mas na quarta-feira esses quilos já estão aí a voltar nas calmas, né? Então, quanto a essa questão do peso, o que eu ia dizer aqui, para complementar um pouco o que a doutora disse, tens que ter uma mudança. A tua mudança não tem que ser porque você consome Monjaro. A tua mudança tem que ser para sempre. Porque eu, na altura, como a doutora Thaís disse muito bem, que reduz mesmo o apetite. Tinha alarmes para comer, porque tu esqueces que tens de comer. Mas como tu treinas para não correr o risco de desmaiar aí ou acontecer alguma coisa, tens de estar focado e fazer um esforço para conseguir comer bem. Né? E também acho que a doutora depois aqui vai mencionar, porque também não é só comer por comer. Começar na salada e etc. Para Não é tudo. comer, se alimentar. Exatamente. Aprendi isso da outra vez. Então, também dizendo aqui um pouco de quando é que a fome voltou ao normal, acredito que na segunda semana após a fome já tinha voltado ao normal, mas tem um efeito psicológico de que eu não posso voltar a ganhar os quilos que eu perdi. Primeiro, já apertei a minha roupa. O guarda-fato não pode ser mudado toda hora, Não né? tem como, não dá. Mas também tem aquela questão que eu te disse: tenho roupa de magro e de gordo, né? Mas a ideia é apertar o restante da roupa de gordo. É melhor. Garantir. É Para melhor. garantir que fico aqui nesse peso. Tem noção que eu às vezes, para me preparar para as corridas, como estava explicando, tem vezes que eu preciso de perder peso porque correr pesado dói. Muito. E às vezes, quando eu reduzo o peso, viajo, vou correr. Quando tu viajas, por norma, compras roupa. Sempre. A roupa fica bem. Aí chego aqui depois de algum tempo, vou tipo, quero meter uma camisa aí. Como é que é camisa nova? Yeah. E não, agora tem que manter o mesmo peso. Hoje em dia para mim tem que Sempre. manter aquele tamanho. Mas além da balança, eu visualmente eu consigo ver, mas tu sentes muita diferença na roupa? Na roupa, muita. Muito. Eu acho que eu devia. Depois vou mandar fotos, se calhar, para vocês passarem assim, né? Como é que a roupa me ficava larga antes de eu mandar apertar. Porque tem muita, mas muita diferença. Eu fiquei sem ver a minha mãe umas 2 semanas ou uma semana, e quando fui para lá, ela disse:
meu filho, o que é que se passou contigo? E depois eu acabei de casar agora. O que é que eles pensam? A minha O que mulher não a tua mulher está a te alimentar? Você quer arranjar problema para a filha alheia. Olha, Porque aqui, por norma, quando você casa, tem que aumentar de peso para mostrar que está a te tratar bem. É exatamente. verdade. Aí depois vão lá pra gente e vai. Ele trata depois. Pois, mas foi isso. Eu senti, para além da balança, senti muito e senti mais ainda na corrida, porque das vezes que eu tive lesão enquanto corredor, eu estava acima do peso. Porque é muito peso por cima do joelho e depois a velocidade, porque tu sabes como é que é a memória muscular. Nós temos um bom pace, estás a ver? E quando tu ganhas peso, tu achas que ainda podes fazer aquela mesma velocidade que fazias com 10 quilos a menos. Estás a perceber? Só que o joelho, Não aguenta, a lombar não aguenta. eles te dizem ou paras ou eu paro. Então você escolhe. E tem uma coisa importante de dizer também, que manutenção não quer dizer você manter exatamente o peso do final do teu tratamento. Existe uma margem que a gente coloca que o paciente ele pode ganhar. E isso inclui também considerar, por exemplo, a perda muscular que esse paciente teve, porque ele vai voltar a recuperar a musculatura. E a musculatura também pesa, né? E numa viagem, ao longo do dia a gente já muda o nosso peso, depois de um evento, de uma viagem, altera. Então, tem uma margem aceitável que é de acordo com aquilo que o paciente perdeu. Exato. Ok. Ou seja, o ideal seria, durante o tratamento, perder um pouquinho mais de peso do que aquilo que é a meta, para quando a pessoa voltar à rotina, ter aquele intervalozinho de ganho e não entrar em pânico. Eu não acho que seja assim, porque nós devemos aqui colocar também algo na balança. Eu quando vou pesar, eu não vejo só os quilos na balança, vejo um monte de informações. Por exemplo, no meu caso, eu perdi peso, sim, significativamente, mas a doutora disse, a gordura visceral ainda não está no limite em que deve estar. Estás a perceber? Então, eu podia até pesar 80, mas se tivesse aquele nível de gordura visceral, ainda tinha que trabalhar. Portanto, é que nós temos que mostrar aqui um bocadinho da complexidade da coisa, não é algo tão básico. Está aí uma coisa que a Thaís já falou noutra edição, mas acho que era importante voltar a frisar e explicar. Qual é a importância ou qual é o problema da gordura visceral? O que é que difere a gordura visceral da gordura? A gordura subcutânea e a gordura visceral. A visceral basicamente é aquela que aumenta o risco da pessoa de ter doenças. Então é mais pró-inflamatória, né? Aumenta a chance de tensão alta, aumenta a chance de diabetes. É a gordura mais maléfica, vamos dizer assim. Que é E aquela que recobre, né, os órgãos para ficar Exato. claro. Aquela mais vistosa. A mais interna, né? Fica em dentro volta dos órgãos e ao redor deles. Aquela que a lipoaspiração não resolve. Complicado. Em resumo, melhor resumo. Aqui a lipo não resolve. Fica claro. E eu queria entender, por exemplo, se eu for, imagina, a doutora, o Gaspar estava aqui a falar dos dados todos que às vezes quando nós nos pesamos hoje nas balanças de bioimpedância dá para ver que não é só o peso. E nós sempre fomos apologistas que é mais fácil se ver no espelho, medir pela roupa do que só pelo número que a balança apresenta. Mas se nós fizermos, por exemplo, eu chegar na clínica, a doutora faz uma avaliação, minha gordura visceral está ok, os meus dados estão ok, mas na mesma eu quero fazer o tratamento com o Monjaro porque eu quero ficar bem mais magro. Qual seria a abordagem que tanto a doutora Lana teria? Iriam aconselhar, iriam fazer na mesma? Depende do paciente, depende da clínica. Como é? Por exemplo, porque às vezes as pessoas... Digo isso porque às vezes as pessoas não têm noção do tamanho real delas, ok? Então, às vezes, muitas mulheres querem sempre quanto mais magra, e às vezes até a nível não tão saudável. Existe um risco maior para essas pessoas no uso de uma dessas, vamos falar tanto do Ozempic como o Monjaro,
ou o risco é igual a quem está a fazer dieta para perder peso e não difere nada? Na verdade, não tem nem indicação de uso para esses pacientes, né? Se eu pego um paciente com percentual de gordura normal, gordura visceral normal, ele não tem indicação de uso de medicação, porque quando a gente está falando de medicação, a gente está falando de uma doença, né? Que é a obesidade. Então, não adianta eu usar para paciente a fins estéticos, né? Infelizmente, hoje está sendo usado por aí, mas não é indicação. Por exemplo, eu não sou obeso, mas tenho aquela gordura que eu também, já estou frustrado, já não estou a conseguir tirar no ginásio, eu corro, mas não sai. Eu tenho condições para pagar o tratamento para o Mounjaro ou Ozempic, o que a clínica tiver. Não, Vou a chegar a gente- doutora Lana. Thaís que me diz que nós temos que amar Nutri. Incondicionalmente. Pois. Eu quero perder mais 10 quilos porque eu vou me sentir melhor. Independentemente dos meus dados estarem lá onde a doutora acha que deviam estar. Aí a gente tem outros protocolos que a gente pode associar para esse paciente, mas não é indicação de uso dessas Mas eu medicações. vi que o Mounjaro é que está no top. Mas eu aí pode vi a Adele procurar usou, o Gaspar alguém que- usou, então quero Mounjaro. Aí pode procurar alguém que usa, infelizmente, sem indicação. Tá aí. Ou, Pelo menos é uma Né? clínica responsável nesse aspecto. ou tomar outra injeção, que é a Simancol. É, porque a gente tá falando de uma doença, né? Não de uma estética, então... Calma aí. A Thaís introduziu aqui outra. O que é isso, Thaís? A Simancol faz o que tem que ser feito, que depende só de você o seu resultado. Que é que nem a Alana falou, é uma condição de doença que você usa uma medicação. Uma condição estética, você faz a sua parte. É, aí pode partir para uma lipoaspiração, existem procedimentos estéticos para isso, né? Mas não o uso da medicação que está trabalhando outros fatores dentro do teu organismo sem necessidade. Sim. Que vão facilitar o processo, vão otimizar o resultado, né, da pessoa. A pessoa tem uma alimentação saudável, faz uma lipo, mantém esse estilo de vida. Mas a lipo, por exemplo, o Mounjaro te cria não o Mounjaro, mas durante um tratamento desse, você tende a criar um hábito. Sim. Comer pouco, comer dentro de horários, etc e tal. A lipo não. É aí no dia, aconteceu. Daquilo que eu vejo. Mas aí, se você tiver um paciente que é magro, que é mais estético, ele já não come assim exagerado. Sim. Não acredito que tenha Não esse tem um hábito distúrbio. tão É. Eu conheço magros que comem. É normal. Mas aí o que acontece? Se eu pegar um paciente magro, mas ele tiver um percentual de gordura alta, esse paciente tem indicação. Sim. Sim. Tá? Hoje a gente não avalia só o excesso de peso. Eu posso pegar um paciente dentro de um peso ideal, mas quando eu chegar lá no percentual de gordura dele, ele ter um percentual extremamente elevado. Esse paciente é um paciente candidato ao tratamento. Sim, né? Consegue ouvir? Sim. Seria possível mudar com a doutora? Porque eu não consigo ver a doutora aqui na câmera. Ela está muito. Pois a doutora está se a esconder. Fica virada. É, Fala aqui ela, para mim, doutora. podes falar para Eu tô falando com ele. Não, mas outra curiosidade. Por exemplo, aqui em Angola, eu não sei como é que é a regulamentação desses medicamentos e tudo mais. Existe alguma proibição de um deles porque lendo vê-se, por exemplo, o Ozempic era direcionado para os diabéticos e o Mounjaro é que foi feito mais para essa parte de emagrecimento. E acho que agora a mesma empresa que criou o Ozempic, acho que já tem uma outra com uma dose diferente, tem um nome diferente. O EGOV. Exato. Existe alguma regulamentação aqui que proíbe o uso de um ou de outro, ou existe alguma condição em que uma clínica pode usar um tratamento ou não? Infelizmente, não. Por que a doutora diz infelizmente? Porque a gente vê o uso indiscriminado hoje, não só aqui em Luanda, mas pelo mundo, né? Mundo afora. Então, a gente vê profissionais dentistas, profissionais de estética, farmacêuticos, até blogueiro vendendo medicação na mala. E criaram uma forma de negócio. E qual é o risco que isso apresenta para as pessoas? Que as pessoas não sabem dosagem, não sabem manejar efeitos colaterais e aí começa a vir um monte de complicações. Sim.
Quando mal feito é um grande problema. Ah, Que aí usa uma dose mais alta achando que vai perder mais peso, aí em vez de perder mais peso só tem efeito colateral e... E muitas vezes vai se tornar um dependente. É, Porque não associou a via alimentar, não fez uma reeducação. aí perde músculo, Perde muita massa muscular. fraqueza, vira uma Depois bagunça. é a origem da própria medicação, que eles nem sabem. Hoje tá tendo Hoje em dia, muita sim. medicação falsificada. E há muitas muita. páginas hoje em dia, porque nós falamos muito disso, então você sabe como é que é o o sistema. telefone, sim. O telefone vai buscar aquilo, pronto, e ele dá sempre muitas páginas que vendem. Eu gostaria de frisar mais aqui um ponto que tu disseste que é muito interessante, acerca do que é necessário para cada biotipo, né? Portanto, eu por acaso até indiquei alguém para a doutora que não tinha que estar com a doutora. E essa pessoa fez um outro procedimento que foi o MELA, porque ela tinha aquela gordurinha que não quis mais e fez um outro procedimento. Também, não fugindo desse assunto, uma das coisas que me fez ter confiança na clínica, estás a ver, quando nós temos o telefone, estamos a baixar uma aplicação nova e vem aqueles termos e condições bem grandes que ninguém lê. Quase ninguém. Eu só conheço uma pessoa, né? Lá, mas não lê. Tens que ler. Para você entender o que é que nós vamos fazer Todos os contigo, o que é que riscos. aquilo vai fazer e tudo mais. Tens que ler à frente da doutora. Eu achei esse protocolo de segurança muito, mas muito importante, que não encontramos em qualquer sítio. Eu já fui em sítios, clínicas mesmo de renome, que não tem isso. Estás a perceber? Então, tudo isso a Inovar deu-me muita segurança. E também a propriedade com que a Thaís e a Alana apresentaram-se, da forma que elas me trataram desde o princípio. Pronto, esse conforto todo é que fez com que eu avançasse com este procedimento. Você tipo está a dever alguma coisa a ela, tá? Eu tenho que descobrir o que é que se passa. Calma. Pelo contrário. Doutora Lana, doutora Thaís, Ele é disciplinar. tem alguma coisa a falar dele? Porque ele parece que quer minimizar algum problema. Tem algum... Eu acho que tem alguma coisa aí. Alguma coisa, doutora? Não Alguma tem. Thaís? Não? Mas agora... Não, mas nesse quesito de termos, a gente é muito chato com isso, porque o paciente tem que estar muito ciente do que ele está fazendo. Então, é importante. Já teve algum caso bizarro de pedido desse tipo de tratamento na clínica que a doutora negou? Já. E qual foi o motivo? Sempre. Sempre tem paciente muito magro, que não tem indicação, ou paciente que tá lá só porque alguém pediu que ele emagrecesse e o paciente não tem esse... Desejo. Ele não está pronto ainda para esse processo, então não adianta ele passar por isso também. O paciente tem que querer, ele não adianta... porque minha mãe quer que eu emagreça, meu marido quer que eu emagreça. Sim. Não adianta. O paciente tem que estar preparado para todo o processo que ele vai passar. Thaís, quais são as perguntas mais frequentes em termos de dúvidas dos pacientes que usam ou querem usar um desses remédios que fazem para si? Assim, a número 1 é o que eu vou fazer depois? Como é que eu vou manter isso depois? Acho que é a principal, assim. E qual é a resposta? Justamente cumprindo com tudo, com todo o processo, com tudo que a Alana orienta, com tudo que eu oriento. Esse paciente também, ele não depende só da memória dele, vamos assim dizer. A gente entrega todos os papéis descritos com o que a pessoa vai fazer, quais os hábitos ela tem que adquirir, qual é a corresponsabilidade. Porque é bem verdade que independente de qualquer parte, né, seja no uso da medicação ou da nutrição, existe a necessidade da pessoa executar e ter a corresponsabilidade de fazer tudo aquilo que está descrito. E a partir disso eu explico para o paciente, eu falo assim, independente dos efeitos, tem uma coisa que é você que controla. O seu cérebro, o que você pensa, os seus hábitos são de controle pessoal. Ok. Então, é o que eu sempre respondo. Depois quando eu vou parar de comer? Quando vai vir Porque existe essa necessidade, essa ansiedade, vamos assim dizer, do paciente no início do protocolo de querer já parar de comer, querer resolver rápido o problema ali de imediato. E o que a gente explica sempre
você não deve, né? Você não deve parar de comer. Por mais que a sua sensação de fome ela diminua, você tem que continuar se alimentando porque o seu corpo precisa de energia proveniente de alimento para poder se manter ativo. Qual é o risco, qual é o maior efeito, o risco, diria assim, que tem um paciente por não sentir fome, se calhar seria não sentir fome, pular as refeições. Imagina, quase que combinar o tratamento Mounjaro ou Ozempic com um jejum intermitente, porque até não está a sentir fome. Quais são os riscos que essa pessoa corre? Bom, vou citar o exemplo aqui que aconteceu. O seu objetivo não foi, Gaspar, no início era emagrecer para poder fazer a corrida. Imagina se ele não se alimentasse em condições. Ele emagreceria, perdendo muita massa muscular, perdendo todo o desempenho, toda a chance de performance que ele teria para executar a corrida, né? Então, é a perda muscular, que acontece muito nos pacientes que usam a medicação de forma deliberada e sem uma prescrição médica. Doutora, eu acho que já disse no princípio, mas eu queria fazer a pergunta de forma específica. Existe alguma contraindicação para esses dois remédios, vamos chamar assim, mas que diferencia, ou seja, para o Mounjaro, se tiveres isso não podes tomar. Para o Ozempic, e essas são as contraindicações, ou as contraindicações são as mesmas do uso dos dois? Praticamente a mesma dos dois, que é diabéticos tipo 1, né? Que é aquele diabetes já desde criança. Não pode? Não, contraindicado. Mesmo que seja obeso? Mesmo que seja obeso. Ok. Câncer de tireoide, câncer medular de tireoide, problemas de pâncreas. A princípio é isso. Gestantes, né? Gestantes e lactantes também têm contraindicação ao uso. Pacientes oncológicos, enfim. Ok. E outra curiosidade. A mesma pergunta que eu fiz para a doutora Thaís. Quais são as perguntas mais frequentes dos pacientes sobre o uso, curiosidade do Mounjaro, do Ozempic? Em quanto tempo eu vou perder o peso que eu quero? Depois que eu parar, eu vou voltar a ganhar o peso? Eu acho que são as perguntas mais frequentes que a gente ouve. Lembras qual era a minha pergunta mais frequente? Acho que era uma dessas também. Lembra-te bem? Não. Posso beber? Sim, também tem essa. Posso Tem usar álcool? Quantos quilos eu devo perder por semana? Mas essa posso usar álcool, a gente até diz, não, pode tentar. Se conseguir, pode. Yeah. Calculado. Se conseguir, pode. Se Mas conseguir, pode. É verdade, eu estava... Essa era Doutora Thaís. uma outra vertente que nós devíamos falar. Doutora Thaís. Perdi muita vontade de beber. É. Yeah. Tem ajudado, se pesquisar, sim. Ajuda muito, sim. Ou, peraí, isso é importante para as pessoas saberem. Ok? Depois de começar a usar o Mounjaro, a tua vontade de beber, vamos falar, consumir bebidas alcoólicas, reduziu bastante. Por dois motivos. Primeiro, sentes-te empanturrado, e eu bebo cerveja, como é sabido. E o segundo motivo é efeitos colaterais. O álcool vai buscar os efeitos colaterais. Ok. O álcool potencializa os efeitos colaterais? É porque o consumo cerveja, principalmente, né? Eu acho que outras bebidas menos calóricas talvez não, mas a cerveja vai te estufar e quando não só bebida, mas se tu consumir algum alimento com muita gordura, você também vai ter os efeitos colaterais, porque vai super pesar o estômago. Então, enjoo, pode ter vômitos, sensação do estômago pesado, da digestão parada. É bem desconfortável. Muito. Alerta. Mounjaro não serve como tratamento Para alcoolismo. para alcoolismo, tá bem? Mas ajuda. Essa parte eu não queria colocar. A doutora é quem disse. Não é minha autoria. Mas uma
uma questão que eu queria frisar aqui um bocadinho, porque a título de conselho para as doutoras, uma vez que nós estamos aqui a falar de vida Claro. saudável, de alimentação, neste processo todo existe uma questão que na nossa sociedade, nós sendo angolanos, a opinião dos outros conta muito para a nossa vida. Isso é natural, devido à nossa comunidade, à nossa cultura. Portanto, a título de conselho, se calhar, para quem está a fazer um tratamento de obesidade, vocês deviam ter também uma outra área, que é a área da pedagogia e psicologia. Porque, doutora, tu não tens noção dos comentários que as pessoas fazem. A gente sabe, os pacientes trazem muito isso. Já te perguntaram se pegaste o bichinho? Claro, caíste de moto. Diretamente. Diretamente. E tipo, toda a gente para já, chega, estás a correr muito, também estás a fazer isso. Na verdade, as pessoas nunca sabem quais são os teus reais objetivos. Então, pronto, eu já estou nisso há muito tempo, que eu consigo sempre responder e não responder, porque nem tudo é para ser respondido. Mas há pessoas um bocadinho mais fracas que muitas das vezes ele prefere se manter aquele gordinho, como é chamado, do que emagrecer e ter as pessoas com esses comentários. Então, era muito bom essa parte da psicologia neste processo todo de tratamento. Ou seja, a Clínica Inovan vai me contratar como psicólogo. Vou deixar o meu currículo. É mentira, não sou psicólogo. Mas está aí, porque é real na nossa sociedade. Não só, por exemplo, o Gaspar é um exemplo, aliás, de duas vertentes. É um fator quando as pessoas realmente casam e começam a emagrecer, as pessoas à volta começarem a interpretar isso como um sinal de problema. E às vezes há pessoas mais frágeis que realmente focam em ganhar peso e tal, só para proteger a parceira. E acontece. E mesmo quando não, nós temos amigos, por exemplo, não vou citar, mas acho que você também já chegamos a conversar que teve lá na clínica e perdeu bastante peso. E as pessoas questionavam, pô, o amigo está bem magro, de repente, o que é que se passa? Está doente? Será que apanhou alguma doença mais grave? E às vezes, quando a pessoa não tem um preparo psicológico muito grande, volta novamente àquele estado em que estava, porque é aí onde as pessoas lhe veem de forma confortável. E, por exemplo, se tiver um paciente, ou não sei se já aconteceu, de terem um paciente que foi nesse processo, perdeu peso, mas não conseguiu ter a disciplina do Gaspar, voltou a ganhar peso e quis voltar novamente para o tratamento. Já tiveram algum paciente desse gênero? Já, só ficou faltando colocar algo aqui, que quando a gente trata a doença, a obesidade, existem pacientes que eles têm indicação do uso dessa medicação a longo prazo. Não é todo paciente que a gente consegue fazer o desmame e retirar a medicação. Tão rápido. Tá? Então, tem paciente que tem indicação de uso para o resto da vida. Caramba. Mas Pega paciente de 150 quilos. Esse paciente demora muito tempo até a gente conseguir tirar essa medicação dele. Porque é um paciente que tem uma memória para voltar ao peso muito fácil. E, por exemplo, eu perco 10 quilos, saio, volto a ganhar 15, venho e digo, doutora, quero usar de novo o Monjaro. Tem alguma coisa que vai se fazer diferente ou vai ser literalmente o mesmo processo novamente? Não, vai ser reavaliado, refeito bioimpedância e o estilo de vida que o paciente está no momento que ele voltar também e colocado novo tratamento dependendo do que ele precisar. Mas assim, cada vez que o paciente reganha peso, fica mais difícil dele perder. A gente tenta conscientizar muito o paciente disso. Que todo reganho torna cada vez mais difícil a perda. Deixa só uma nota para os nossos ouvintes, para o pessoal que nos assiste. Acho que, apesar da euforia que existe sobre esses tratamentos e até comprovada eficácia, acho que conseguem entender da importância de ter um lugar especializado, sério, e ter especialistas capacitadas para acompanhar, porque definitivamente nós estamos aqui a falar de efeitos colaterais mais leves, mas o uso de forma indevida, compra no mercado negro, pode trazer consequências muito graves. Então, a Clínica Inovan, para quem está aqui, depois vamos deixar todos os contactos
E quem, claro, tiver alguma dificuldade, pode deixar comentário na nossa página que a gente encaminha, ok? É um exemplo de sucesso. Felizmente tivemos a sorte de trazer não só pessoas que trabalham, mas uma pessoa que pode testemunhar durante o processo, porque eu acho que não é um processo terminado. Paraste o tratamento, mas continuas num processo de manter o peso, seguir a dieta e manter os treinos. Exatamente. Mas tem outra curiosidade para ti. Tu sempre treinaste de forma intensa. Aliás, fizemos a meia maratona do Lubango, quase todas juntos, e chegou uma altura que tu basaste, me deixaste. Como é que uma pessoa com a tua capacidade atlética, ok, tinha dificuldade de perder peso? Era só a situação da compulsão alimentar ou tinha mais algum problema em termos de saúde, alguma limitação? Pois, na verdade, era, para além da compulsão alimentar, era mesmo a falta de regras. Porque depois de fazer as consultas com a doutora Thaís, eu comecei a ter muita regra. Principalmente a hora que eu devia ter as minhas refeições. Eu acho que tudo isso impactou. E também, pronto, tu quando vais fazer uma dieta, as pessoas às vezes dizem, olha, eu vou fazer uma dieta low carbs. Eu acho que não é necessário isso. Eu fiz uma mudança na minha vida. Estás a perceber? Não foi só durante um período de tempo. Eu mudei. Eu hoje vou com a minha marmita. Tem a Rênia, que é muito minha amiga, ajuda muito no almoço. Eu já te disse, estávamos a falar. Nós andamos nos mesmos lugares a consultar e a ter tratamentos com as mesmas pessoas, só não comunicamos. Já agora, um abraço para a Rênia. Fala para ti, Rênia. E ela recebe as informações diretamente da minha nutricionista. Portanto, eu acho que é um conjunto dessas coisas todas, desses fatores todos, que fez com que eu não baixasse o peso. Estás a perceber? Eu não tinha essa regra. Hoje em dia eu tenho essa regra. Mas também não podemos aqui esquecer do que é que eu faço. Né? Eu tenho agora 56 e em junho tenho 90 quilômetros. Eu tenho Peraí, treinos... calma aí. Vais fazer também a DCN. São 89. Boa sorte. Então eu tenho normalmente os treinos do final de semana levam para aí 3 horas, mais de 3 horas. Portanto, durante a semana treino 6 vezes, né? Então é um conjunto de coisas que também não vou tomar o Monjaro sempre, né? Mas, porque senão depois também desaparece, não dá. Mas tudo isso com indicação da doutora. Estás a perceber? Consegui chegar num peso fixe, eu me sinto bem e a doutora diz, olha, agora vamos fazer o desmame, depois como é que chama? O nome daquilo? A manutenção? Não, mas tem um outro nome que tu disseste. Que se faz. Além da manutenção, a gente tem faz o acompanhamento depois. Mas tem um nome estranho que estavas a dizer, não sei se aquilo é o que é. Vamos ouvir ela falar. Não, algo estranho, pronto. Então é por aí. A doutora não está a lembrar agora. Vão te ralhar depois. vão mandar no off o nome estranho e já vai descobrir uma coisa. Mas eu também acho que tem um bocadinho a ver com o nosso biotipo. Eu se calhar tenho uma nutricionista aqui, uma especialista. O que é que o nosso biotipo influencia para a nossa dificuldade em perder peso? Não, eu vejo mais os hábitos, né? Um hábito que tu falou no começo até, que é algo que muitos pacientes têm, né? Chega em casa, dorme, aí acorda e janta, vai dormir de novo. Então, você não queima nada daquela caloria que você comeu à noite. Então, isso vira uma rotina que, mesmo que tu tenha hábitos saudáveis, isso dificulta a perda de peso. E, às vezes, até o preparo dos alimentos, a Thaís vai poder falar melhor. O paciente tem um estilo de vida super saudável, mas aí, quando vai ver o preparo do alimento, ele consome muito azeite na preparação, enfim. Sim. Isso também conta muito aí para a perda de peso. Eu acho que sim. Doutora Thaís, falando nos alimentos, existem, já falamos do álcool, mas existem alguns alimentos que ajudam a minimizar os efeitos colaterais? Sim, por exemplo, o fato do paciente às vezes estar com azia. Então, a gente diminui os alimentos mais ácidos, né? A proteína é muito importante para a manutenção da massa muscular desse paciente. Só que também não é só a proteína. A gente sabe que o músculo ele não precisa só de proteína para poder se desenvolver. Então, uma ingestão adequada de carboidrato, né?
Até mesmo aquela quebra de energia que os pacientes sentem muito ao final do dia. A gente corrige isso fracionando mais refeições ao longo do dia, porque essa quebra de energia, por mais que o seu corpo com a medicação ele tenha você tem uma sensação menor de fome, o corpo nosso, ele cria mecanismos para nos informar de que ele precisa da energia. Então, uma delas pode ser a quebra de energia no final do dia que o paciente sente, não associado diretamente à sensação de fome. E isso a gente corrige fracionando mais, colocando mais refeições de pequenos volumes ao longo do dia. Então... por exemplo, eu entendo, não diria existe uma restrição, mas provavelmente uma diferença na dieta quando a pessoa está num desses tratamentos, até por causa desses fatores todos, azia, problema gastrointestinal e tudo mais. Existe um risco real de deficiência em termos de como é que eu diria, de nutrientes nessa pessoa, porque chega uma altura que, pelo menos dos relatos que eu estava a ver, há algumas pessoas que só toleram isto ou aquilo durante o tratamento. Por exemplo, vamos ver, imagina que algum paciente, comidas com alto índice de proteína fazem de ter enjoos ou algo do gênero. Como lidar com isso? É real de terem pacientes que criam ou têm deficiência em termos nutricionais? Já tiveram algum exemplo? Como lidar com isso? Bom, primeiro começa com a dieta daquele paciente. A gente não trabalha, os nossos protocolos são totalmente personalizados. Então, eu costumo dizer, a dieta leva o nome do paciente, do que ele consegue fazer. Por mais que existam os critérios do protocolo Mounjaro ou Ozempic, a dieta, ela é daquele paciente. Ela segue aqueles critérios, mais o estilo de vida do paciente. Depois a gente minimiza esses riscos, mas eles existem, né? E principalmente quando não é feito aquilo que é orientado pelo nutricionista, é feito a medicação sem o acompanhamento nutricional. Só que assim, já aconteceu em caso no consultório recente, uma paciente enjoou totalmente de fonte de carne, frango, podia dar todas as opções de proteína que ela não conseguia ingerir no caso. O que eu fiz? Fui sempre trabalhando, porque nós temos um acompanhamento. Então, todos os dias esse paciente fala comigo. Ele coloca o que ele está sentindo e nós atuamos na correção. Então, ela comia carne batida com o carboidrato. Então, como se fosse um creme ali de batata doce com frango batido. Né? Omitindo, negligenciando aquele sabor, mas dando para ela aquilo que ela precisava. Então... Desculpa cortar. Por exemplo, a pessoa enjoou de fontes de proteína. Essa pessoa pode usar, por exemplo, um whey para substituir? Isso a gente sempre trabalha Todos também. Os pacientes saem com whey proteína na prescrição. Todos. 100%. Tá aí outra curiosidade. Por exemplo, esses pacientes que usam, por exemplo, que a doutora pode prescrever um whey, é o concentrado, isolado ou hidrolisado? Geralmente isolado. Por quê? Deixa pra minha nutri aí. Bom, Passa a bola. Porque ela faz o cálculo em cima da dieta do paciente. Geralmente a gente usa dietas de baixa caloria. Tá? Então, e a gente prioriza aí, uma vez ao dia ele tem que tomar whey protein. Mas quase todos vai para 2 vezes porque eles não conseguem fazer a ingesta de proteína diária. Então, a gente sempre opta pelo isolado. Ok. E, por exemplo, se o paciente quiser minimizar, porque acho que o concentrado tem também uma maior concentração de outros nutrientes, por exemplo. Ok, a minha ingestão de carbs até também não é das melhores, então eu prefiro o concentrado, que aí bato 2 numa. É possível? ajustamos e é possível. E quando é que é necessário, por exemplo, pular de um isolado para um hidrolisado? Bom, eu
na minha prática, eu coloco mais o hidrolisado quando o paciente está tendo muitos sintomas gástricos. Então, muita azia, sentindo ainda assim muito estufamento, porque o hidrolisado é de mais rápida absorção e já é ingerido, né? Pré-ingerido. Então, a gente pré-digerido. Ingerido não, digerido. Eu sabia que eu tava falando até. Não, mas essa pergunta, por acaso, eu fiz de propósito. Por quê? Muita gente, quando na minha outra vida de personal trainer, as pessoas, quando veem a proteína hidrolisada, por ser a mais cara, todo mundo achava que é melhor. Okay? Até pessoas que não têm nenhum problema de tolerância, nem a lactose, absolutamente nada. Como é a mais cara, como a publicidade diz que é maior absorção, então pagavam 3, porque a hidrolisada geralmente é 2 ou às vezes 3 vezes mais do que a concentrada, acabavam todos por comprar só a hidrolisada. E até explicar que pode tomar uma concentrada para quem não tem problema nenhum, não tem problema com lactose, não tem. Uma dor de cabeça. Era uma dor de cabeça porque as pessoas não acreditam, porque existe uma publicidade muito grande, principalmente em cima da isolada. Então, como a Nutri falou, vão acreditar. Agora sim. Yeah. Agora, queria fazer umas perguntas rápidas de verdade ou mentira. Monjaro é melhor do que Ozempic? Sim, verdade. Qual é o nome que disse do outro modelo? Wegovy. Monjaro é melhor que o Igov? Sim, Igov é melhor do que Ozempic? é igual. É a mesma substância. Para quem não é diabético, qual deles é melhor? Ozempic ou o outro? O Monjaro? Não, o Monjaro já sei que é melhor. O Ozempic e o Wegovy? Sim, Os dois são iguais, é a mesma substância. mas a Os dois dose são semaglutida, o que a apresentação deles é diferente. Mas ou seja, é a mesma coisa. é tipo a concentrada é isolada. Exatamente. Só estava a fazer dinheiro. Um é dose de 1 miligrama, outro é de 2,4, mas os dois são semaglutida. Ok. Doutora Thaís, Sim. toda pessoa que está a usar o Zempic ou o Monjaro vai ter dificuldade para se alimentar. Não necessariamente. Toda pessoa que está a usar o Zempic ou o Monjaro vai ter muitas náuseas. Não necessariamente. Toda pessoa que está a usar um deles vai ter vários episódios de Não. vômito. Não. Muito raro. Vômito muito raro. Em ambos os casos, assim. Toda pessoa que está a fazer o desmame vai ter muita dificuldade, vai ter muita vontade de comer. Se fizer um acompanhamento nutricional, não. Se fizer um desmame adequado, não. Gaspar, Sim. Tudo que elas disseram é verdade. Confere. verdade ou mentira? Durante o uso do Monjaro, sentias que tinhas menos energia para treinar do que antes? Verdade. Verdade ou mentira? Durante o uso dos dois, pulaste várias refeições porque não conseguias ingerir? É mentira. Não? Não. Mas tiveste vontade? Na verdade, não tive vontade, mas comi. Não, tiveste vontade de pular. Não dava para pular. Ok. Não te esqueças que eu continuava a treinar normalmente. E eu não sabia qual seria o efeito colateral. Ok. Então, nem sequer tive vontade de pular. E a maior dificuldade é no começo, né? Depois Sim, mas depois se adapta e... adapta já. E também tem orientação, né? Sim. Quando não quer comer a refeição, Sim. também tem Também uma tem, opção. a doutora dizia sempre, quando não quiser, whey. Essa é a fórmula. Também. Uma das. Consultem vosso nutricionista. Por favor, não levem isso como receita de bolo. As doutoras já disseram. Importante. E agora, curiosidades que a doutora gostaria de falar sobre o Monjaro, que nós não abordamos. Acho que foi abordado um pouquinho de tudo aqui, né?
da publicidade. Monjaro é isso. Eu acho que assim, o mais importante é ter um acompanhamento de um profissional que seja da área e que saiba o que está fazendo, né? De curioso, o mundo tá cheio e infelizmente isso traz consequências negativas. Então, eu acho que é o mais importante, né? Ter um acompanhamento, porque esse profissional vai poder te dizer indicação, se é isso que tu vai usar, se não é isso, e te levar aí pro resultado que tu busca. A doutora acredita que, hoje em dia, sem entrar em detalhes, a única coisa que se diz é ambos tratamentos são caros, mas que o Monjaro é mais caro. Acredita que nos próximos tempos os preços tendem a ser bem mais acessíveis ou é uma coisa que vai ser sempre um tratamento com um custo elevado? Não, um tratamento que em breve vai ter um custo mais acessível, porque tem já outras medicações aí para entrar no mercado bem melhores que o Monjaro e muito breve, então... Mas melhores como? Em termos de menos efeitos colaterais, menos Exato. problemas? A gente tem a Retatrutide, que já está em fase final de estudo, pronta para aprovação. Uma medicação que promete a mesma perda de peso aí de 25% a 30%, mas metade do tempo que o Monjaro entrega. Então, em 40 semanas, você teria uma perda de peso aí significativa. E outra que é o Bimagrumab, que é a promessa aí, que ajuda no ganho de massa muscular, além da perda de peso. Então, essa não vai sair. A indústria não vai deixar. vai, já tá quase pronta. Então, Pô, doutora Thaís, eu estou te chamando muito de doutora. É de nós não estarmos muito bem, hein? É isso. É de estarmos a discutir muito no off. É mesmo. Mas o que acha que era importante as pessoas saberem sobre o Monjaro ou sobre o Ozempic? Porque eu sei que uma vez nós, quando falamos dos transtornos, a doutora estava acompanhando alguém com o Ozempic e agora acompanhou outra pessoa com o Monjaro. O que acha importante as pessoas saberem sobre o uso desses dois fármacos que não abordamos? A gente falou mesmo bastante de tudo. E só frisar mesmo a importância de você estar sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar, né? Que realmente saiba o que está fazendo e tenha responsabilidade sobre você, sobre a sua saúde, sobre a sua vida. E não esteja ali apenas por uma questão financeira. Pois. E já agora, como é que se saiu aquela paciente Super daquela bem. época? Está bem? Já fez o desmame? Já parou? Alcançou o objetivo? Tá falando tipo proeza toda tua. A Nutri dela contornou a situação. Cara. Mas, por exemplo, olha, está aí um bom exemplo para comparar. Em termos de dificuldade do tratamento. Sim, encaixa um pouco mais ao microfone. Ok. Chato. em termos de tratamento, está melhor assim? Aí melhor. Yeah. Em termos de tratamento e acompanhamento dos dois, não em termos de hábitos, mas em termos de observação, qual dos casos foi mais complicado de lidar? Talvez pelos efeitos colaterais, talvez pela diferença de peso, até diferença do gênero. Qual deles foi mais complicado? Os pacientes de Ozempic, justamente por conta dos efeitos colaterais. Ou seja, também indo no verdade ou falso que eu fiz aqui com a doutora Lana, o Ozempic é pior do que o Monjaro. Para o paciente, sim. Para aquilo que é durante o tratamento, né? A sintomatologia torna tudo muito mais difícil. Quando você passa mal, quando você está indisposto, é tudo mais difícil, né? A vontade do paciente de abandonar é muito maior. Já teve algum paciente que abandonou?
Tem sempre, mas voltam. Vão, mas voltam. Engorda, então. Acontece. Porque às vezes as pessoas não se preparam psicologicamente, não se preparam financeiramente, porque independente, você tem que organizar, né? Você passa por um profissional, ele te dá uma previsão. Então você tem que organizar para que você comece quando você consegue ir até o fim. Não vale a pena abandonar o processo no meio do caminho. Que eu falo, vamos pegar o exemplo de uma pessoa que tem 20 quilos por perder. A pessoa perdeu 5. Quer abandonar, você ainda tem 15 que você vai carregar. Então, assim, não tá nem na metade do processo. E muitas vezes por opiniões, por não se organizar financeiramente. Organizem-se. É importante também. Muito. Tiveste quanto tempo a te organizar? Quanto tempo? Ah, não, tá bom. Você é empresário. Tava só falando tanto de tem que se organizar. Sim. Mas ele Olha. pensou muito antes de fazer o tratamento. Sim. Quais eram as dúvidas ou o que te travava de iniciar o tratamento? Por exemplo, vamos dizer, condições provavelmente tinhas, né? O que te... E, aliás, você conhece o pessoal da clínica, conhece bem a Lana, conhece bem todo mundo lá, mais tempo. O que estava a travar ou impedir de começar o tratamento? Quais eram os teus medos? Eu digo sempre que a falta de regra afetou em muita coisa. Próximo ao microfone. Muita Antes que coisa esse chato em fale. mim. Porque o que acontecia? Eu estava com a Thaís antes de estar com a doutora. Né? Fui para a Thaís e tudo mais, emagreci, todo o broto e tudo mais. Fiquei relaxado. Continuo com a má vida e a má vida, pronto, levou-me a ganhar mais peso. Depois a doutora saiu de férias. E eu todos os dias a mandar mensagem. Em dezembro, né? Quando? Da outra vez, Vens quando? abandonou a todos. Dia 14, quando, doutora? Não estou a entender. Dia 14 passou, você não está aqui. Yeah. Então, pronto, eu disse, olha, se calhar eu preciso dar algo aqui. Pronto, porque vou-te dizer, à medida que tu gastas mais, o teu compromisso é maior. É. Estás a perceber? Então, Quando dói no bolso. exatamente. Então, pronto, isso tudo fez com que eu tivesse um compromisso maior com a minha saúde. E pronto, e como tive uma pessoa muito próxima que também passou pela doutora, falei com essa pessoa e aconselhou-me também e pronto. Porque eu não vou dizer a doutora e a doutora, porque elas estão basicamente... É uma equipa. É uma equipa, elas estão interligadas. Portanto, a Thaís só não foi suficiente, que indicou-me para a Lana e a Lana complementou e hoje tens aqui esse resultado. Quem tem que falar desse resultado não sei. Não, mas muito bom. E, Gaspar, da tua parte, o que se for a deixar uma mensagem para quem está a pensar em usar, quem tem condições, imagina, a pessoa tem condições, preparou-se financeiramente, preparou-se psicologicamente, o que tu tens a dizer para essas pessoas? Agora sim, eu digo que falaste bem, mas ia mudar só a forma como tu disseste. A preparação psicológica é muito importante. Tu quando tomas uma decisão, eu quero uma melhor versão de mim, quero ir para uma consulta para saber do meu estado de saúde, porque assim, eu logo depois de fazer os 30 anos eu disse, olha, eu vou começar a olhar mais para a minha saúde. Tenho que olhar para a minha saúde. E eu fiz o check-up conforme a doutora indicou e eu vi aquela situação para a minha idade, porque acho que nunca tive esse episódio de ter uma idade metabólica um bocadinho superior à minha idade real. Eu fiquei assim, tipo, estou meio decepcionado comigo. Por isso é que eu digo sempre, a preparação psicológica é a mais importante. E depois vem aquela que a doutora Thaís frisou aqui muito bem, que é a financeira, né? Porque tu não vais começar algo e depois parar pelo caminho porque não houve preparação suficiente e tudo mais. Eu aconselho toda a gente a fazer, caso tenha a real necessidade, primeiramente fazer as consultas para saber do seu estado de saúde. É muito, mas muito importante, pelo menos 2 vezes por ano, um check-up, né? Basicamente é isso. E estou muito feliz com o resultado que eu alcancei. Procuro não decepcionar não só a doutora, a minha esposa e a doutora Thaís, mas a mim mesmo, porque é tudo um grande sacrifício. Porque
eu vejo muitas das vezes, eu todos os dias ia almoçar com um colega. Então o que é que nós fizemos? Eu antes de ir almoçar, a Rainha leva a comida cedo, às 11 e tal. Então eu como já ir rápido, porque também é uma quantidade assim mais reduzida, como rápido, depois vou com ele, no Belas. E ficamos. Ou vou até uma só que pergunta, mas vocês vêm sempre juntos? Então não Nunca comes. comes. Eu, tipo, não tenho dinheiro. Mas pronto, mas porque eu consigo manter o foco, consigo manter essa regra, manter-me regrado sempre, né? E adaptei isso de não deixar de almoçar com ele, vou almoçar com ele sempre, mas como rápido aqui antes. Pronto, e não trouxe grande mudança na minha vida, ou seja, na verdade nós conseguimos viver com isso. Então, mas por que não viver com isso? Porque se você pode ser uma pessoa saudável, pode estar tipo regrado e tudo mais no peso ideal, por que você tem sempre aquela tendência de sair dos eixos? Pá, pronto, isso é meio complicado, mas também neste conjunto todo tem uma coisa que eu vou deixar patente aqui. Eu sou um atleta, tal como tu, nós temos disciplina, porque não é fácil acordar a hora que nós acordamos para sair. Então, por isso Dizem que eu digo... somos capazes de ser viste o vídeo do... serial killer. Sim. Pois, então nós temos também essa outra vertente que nós somos atletas, então a disciplina para nós está presente todos os dias da nossa vida. Portanto, por isso é que eu digo que a preparação financeira, sim, é muito importante, mas a psicológica ainda é maior. Por isso é que eu aconselhei até aqui a doutora e a doutora Thaís, quer dizer, as doutoras, pronto, estou sempre a falar doutora e a doutora. Eu nem estou habituado a chamar de doutora, mas pronto. Chama pelo nome. Estás em casa. Está tudo bem. Sim, por isso é que eu aconselhei aqui as senhoras a terem uma aula de psicologia mesmo lá na clínica, que é muito importante. Eu acho que totalmente de acordo contigo, porque eu acho que a disciplina, eu gosto de dizer que não é só a disciplina, porque às vezes se coloca, hoje em dia não, motivação não interessa, a disciplina é que é. Não, eu acho que as duas andam juntas. Sim. Ok? Porque podes ter toda a disciplina do mundo, se tu não tens uma motivação para que começar onde chegar, tu não vais a lado nenhum. Então acho que a motivação muitas das vezes traça qual é o objetivo, impulsiona e vais fazendo, claro, a disciplina para se manter na linha. E é importante ter mente de atleta, é verdade. Mas não só porque tu és um exemplo disso. Sempre treinaste, até estavas com a Thaís, e porque nós somos muito rápidos a julgar as pessoas. O que eu vejo é, normal às vezes as pessoas perguntarem, e já me aconteceu, mas tu treinas tanto, mas nunca te vejo magro. Não sabe qual é o meu objetivo. Ok? É horrível. Sou maromba first, mas pronto. Não, porque depende muito da etapa da minha vida. Por exemplo, nessa fase, estava a emagrecer, não vou te contar o meu peso, porque senão vais me ralhar. Estava a emagrecer porque eu tenho um objetivo para correr mais leve. Quando eu voltar, provavelmente eu vou querer meter um shape onde eu acho que gosto de estar e vou estar ligeiramente mais pesado. Quem não me conhece vai olhar e vai dizer já engordou novamente ou já ganhou peso novamente. Então, acho que é importante as pessoas se prepararem mentalmente, terem uma visão daquilo que é o objetivo delas. Sim. E independentemente do julgamento, do posicionamento dos outros, é importante saber onde se vai e chegar lá. Claro que é importante às vezes também ter espelhos. Eu chamo algumas pessoas de espelho porque às vezes nós estamos a olhar, temos um objetivo que não é real. E se tem alguma pessoa que nós olhamos como espelho, alguém que confiamos, esposa, Sim. amigo de confiança, porque tem alguns que que nos possam às vezes situar, não, Thaís, tu já não podes perder peso, ou assim estás fixe. Eu acho que, sabes, é importante ter aquelas pessoas que nos metem um cheque, nós temos noção que é realmente genuíno e essas pessoas nos conhecem bem o suficiente. Funciona, sim. Yeah. E com isso também queria dizer, eu recentemente comecei a ler um livro que é o Hábitos Atômicos, e ele lá dizia, tinha assim um episódio em que ele dizia que ele queria treinar de manhã cedo, e o hábito que ele tinha era, quando ele chegasse à noite,
colocava a roupa aí. Né? A roupa ia dormir. Quando ela acordasse e olhasse para a roupa, tipo, eu tenho que ir fazer essa cena. Bro. Mas no dia que não tivesse, era complicado. Estás a perceber? Isso é um hábito que ele tinha, era de preparar a roupa. Então, quando não tivesse, ele já sabia, pá, pronto, se calhar hoje não vou treinar. Estás a ver? Não, se calhar hoje não. E eu, por acaso, preparei o meu ano desta forma. Eu tenho provas no princípio, tenho prova no meio, tenho prova no fim. Sabes, eu dei conta que eu engordava sempre depois de uma prova. Sabe Porque relaxavas. Porque já não tinha mais nada a Não tinha fazer. objetivo, Estás a pois. perceber? Então, eu agora pus-me uma ultra, 2 meses depois tenho outra ultra. E depois tenho uma maratona. Estás a perceber? Estamos a tirar, tiramos um pouco as doutoras, mas isso é uma coisa importante de saber onde queres estar, porque eu às vezes conto a minha rotina para as pessoas e recebo muitas críticas. Porque eu gosto de correr, mas a minha primeira atividade é musculação. Mas como viste, nós estamos aqui numa academia de kickbox, que é a arte marcial que eu pratico. Sim. Então, por norma, eu corro de segunda a sábado, todos os dias. Por norma, eu faço musculação de segunda a sexta. E por norma, faço kick segunda, quarta e sexta. Ou seja, há dias que eu faço 3 treinos. E eu sempre fui uma pessoa com... Acho que olhando para mim conseguem dar conta que sou uma pessoa difícil de perder peso. E às vezes o que acontece com as pessoas é: não, meu biotipo tem dificuldade de perder peso. Ok, treina ao dobro. E as pessoas dizem: não é justo. O mundo não é justo. Tu tens que fazer, sim, tens que fazer o necessário. Se eu tiver que correr mais que os outros para alcançar os mesmos objetivos, eu vou fazer. Então, parem de mimimi, já? Assim mesmo. Tem condições, vai fazer, não fica com vergonha, porque os outros vão julgar. Porque a maioria, e nós tivemos essa conversa, Sim. a maioria das pessoas que criticam é porque não tem condições de fazer as mesmas coisas, ok? Porque se tivessem, provavelmente fariam. Então, já em remate final, só para não prolongar muito, porque nós podemos passar aqui o dia, vamos começar com a nossa Nutri, como sempre. Última mensagem para os teus pacientes e não só, sobre a importância da alimentação quando estiver no processo de emagrecimento, com o Ozempic, com o Mounjaro, com o próximo que vier. O que é que tem para lhes dizer, doutora? Não faltem as consultas. Em direto. Bom, respeitem tudo que é colocado, comuniquem qualquer dificuldade, de fato usem do acompanhamento, porque eu estou disponível quase que 24 horas para vocês. Ele sabe disso? Sabe? É meu amigo. Sabem e usam. Eu tenho que cuidar dos direitos do meu amigo. Então, sim, Sabe? Entendi. coitados. Todos os pacientes têm nossos contatos pessoais e a gente dá todo o suporte aí, que eu acho que é o mais importante, o paciente ter a confiança de que ele tem um suporte, né? Se qualquer coisa acontecer, enfim. Não, realmente a Thaís tornou-se, além de nutricionista, amiga, assim, porque é muito acessível. Às vezes tem muitas consultas e não consegue responder. Responde depois. Que bom, mas né? responde. É muito Sempre ocupada. responde. Eu mandei, é verdade, vou fazer uma reclamação aqui ao vivo. Ela demora, Eita. mas responde. Ao vivo, eu vou fazer mandei uma o também. meu irmão. Eu disse: não, mas tu perdeste peso. Eu disse: vai, tá aqui o contato da minha doutora. Ele me ligou no dia seguinte, a doutora disse que não tem horário para mim. Talvez queria um horário Meu mais confortável. irmão! Doutora, Não ter horário é relativo, né? A pessoa quer Exato. aquele horário naquele Naquele dia, naquele horário, só Aí é posso difícil. aqui. Sim. Eu posso no sábado às 10. eu a usar já da influência. Meu irmão tá... Você próprio diz, ser gordo não é bom. Meu irmão tá muito gordo, ele precisa de ajuda. Tô à espera. Tem vaga. Tá bom. Depois... Vamos abrir uns horários Jackson, extras já pra ouviste. eles. Exato. Agora, doutora Lana, última mensagem para os pacientes e para aquelas pessoas que estão a pensar em talvez
do tipo, me convençam a usar um desses tratamentos. O que é que tem para dizer para essas pessoas? Que o tratamento bem feito, ele dá resultado. Não precisa ter medo do tratamento. Ele é adequado para cada paciente. Não caiam em promessas de perder, sei lá, 30 quilos no mês. Isso não existe. E tenham um profissional que vocês confiem e que dê o suporte, que esteja ali para vocês. Sim, senhora. E qualquer coisa, procura a clínica Inovare. Inovar. Pois. Gaspar, ainda queres falar mais? Acho que já falei. Em suma, é o que as duas senhoras disseram, que procurem sempre saber do vosso estado de saúde e buscar profissionais capacitados para vos darem o devido suporte nesta questão. Acho que é só isso. Pessoal, mais uma vez, primeira mensagem, subscreve no canal. Segunda, mete os alertas, ok? Terceira, se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta que nós não abordamos aqui, felizmente eu tenho acesso às doutoras. Podem mandar para nós, que nós ou encaminhamos para ela a pergunta ou até encaminhamos, se, claro, vão deixar o contato. Então, consegues provavelmente tirar a tua dúvida do teu amigo, do teu pai, do teu tio, até cão obeso também dá para usar um desses tratamentos. Depende. Porque, sim, Moçambique. os que têm Golden devem estar a olhar já. Tipo... Não. Agora, brincadeira à parte, pessoal, por favor, para quem estiver a pensar, não hesite. Entre em contato com o pessoal. Quem quiser provavelmente ter noção da experiência, a página do Gaspar vai estar a passar, ok? Ele até pode falar para as pessoas qual é a página que eles podem ir lá, fazer um comentário, perguntar, seguir. Sim, sim. A página é a Pega Leve Runner. Ok. Então, e não se esquece, tanto no Instagram, no YouTube, como no TikTok, Prep Talk Angola. Ok, importante. Façam as perguntas, subscrevam, assistam, porque nós vamos trazer vários temas assim interessantes e importantes para aquilo que é a saúde e bem-estar no país e não só. O meu muito obrigado a todos que estiveram aqui pelo tempo, paciência e simpatia. A vocês que nos ouviram até agora, meu muito obrigado e vos espero no próximo episódio. Tchau.